Obrigado, pastor Gustavo. Yeah. Vamos fazer a cerimônia do lava-pés hoje. Jesus Christ, não. Amados, dizem que a vida é uma escola, né? Não é versículo bíblico, mas é bem verdade. A vida é uma escola. E como toda boa escola, nós temos professores. E como toda boa escola, nós temos provas, nós temos testes. E o grande professor desta vida, dessa grande escola que a gente está, é o próprio Deus. Mas ele é diferente daqueles professores que você tivemos, ou você está tendo, durante a nossa caminhada na escola. Ele é bem diferente, o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um professor que se preocupa com que você passe na prova. É um professor que está 24/7 à sua disposição para garantir os resultados. Preocupado que você realmente possa entender o processo, ou entender as ofertas, ou os testes que ele faz na vida, e você possa ser aprovado. Nesse texto, em Números capítulo 32, nós vamos ler apenas esses 3 versículos, de 10 a 12. Nós temos um evento histórico na nação de Israel, que nos serve de exemplo. A Bíblia diz que a história do povo de Israel, a história do Antigo Testamento, ela foi escrita também para que a gente possa aprender, porque ela é uma espécie de sombra, é uma espécie de projeção para o futuro. Então, temos muito que aprender com a nação de Israel, do que passaram. E nesse texto, em Números 32, de 10 a 12, há algumas verdades, sobretudo na vida de um personagem aqui que eu quero mencionar com você. O nome dele é Josué, que nós temos muito a aprender com ele. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe a leitura que eu vou fazer e ajude alguém que está perto de você para que possa acompanhar conosco a leitura de Números 32, de 10 a 12. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, que é Canaã. Porquanto eles não perseveraram, não foram aprovados, não passaram nos testes em me seguir, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque eles sim perseveraram em seguir ao Senhor. O evento aqui, você deve conhecer um pouco da história. Deus havia prometido Canaã, tirou o povo de Israel do Egito, que simbolizava um lugar de escravidão, um lugar de sofrimento, um lugar onde não se tem sonhos, não se tem futuro, e Deus fez uma promessa desde Abraão, Isaque e Jacó, de que ele tiraria o povo do Egito e o transportaria para Canaã, que era, como diz a palavra de Deus, uma terra que emana leite e mel, uma terra onde as promessas de Deus se cumprem, uma terra onde o potencial do povo que foi eleito para ser um reino sacerdotal é maximizado. Deus os tirou do Egito pela mão de Moisés e agora os está transportando para Canaã, para a terra onde as promessas de Deus vão se cumprir, onde eles serão um povo abençoado, um povo próspero. Mas no meio do caminho, Moisés, antes de chegar à beira de Canaã, enviou alguns espias, 12, dentre eles Josué e Calebe. Quando os espias foram ver a terra, viram que tinha muita prova, viram que tinha muitos testes, e dentre eles estavam vendo cidades fortes, gigantes, e era difícil para algum alcançar os sonhos de Deus por causa das provas, por causa das dificuldades. Então, quando retornaram os 12 espias para dar o relato a Moisés e ao povo, 10 dentre eles vieram desanimados, tristes, tomados pelo medo, tomados por um sentimento de derrota, e tentaram desencorajar o povo, mas, como diz o texto, Josué e Calebe não. Eles disseram: Deus está conosco, então nós vamos seguir. Deus, vendo isso, prometeu: olha, dentre todos esses que têm 20 anos para cima, não vão mais entrar na terra prometida, não passaram nos testes, mas Josué e Calebe
E esse povo de 20 anos para baixo, este sim, vai entrar na terra prometida. Testes. Nossa vida não está aqui por acaso. A Bíblia diz que o nosso Deus não é um espectador observando a minha vida e a sua, como é que ela vai se dar. Deus não está sentado no trono simplesmente assistindo às lutas fatídicas que a gente enfrenta. Deus, como um grande professor, Ele está colocando diante de mim, diante de você, como pôs diante do povo, testes, provas, para que eu e você possamos entrar na nossa Canaã. Viver de fato os sonhos que Deus tem para nós. Não só a nossa Canaã dentro da família, ou a Canaã na vida acadêmica, ou a Canaã na vida profissional, mas também olhando para a nossa Canaã celestial. Estamos indo para lá. Mas tem alguns testes. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã, sobre esses testes que Deus nos propõe, que são os testes de Canaã, os testes que Ele coloca em nossa vida. Vamos orar, fecha seus olhos, vamos falar com o Pai. Amado Deus, nós queremos agradecer ao Pai pela Tua palavra, ela é poderosa, a Tua palavra ela fala conosco, é a voz do Senhor que podemos ouvir através da Tua palavra. Pai, nós queremos ser confrontados por ela, nós queremos ser confortados por ela, nós queremos responder aquilo que o Senhor deseja de nós, porque Pai, todos nós aqui, se não estamos passando, vamos passar e enfrentar esses testes, que o Senhor está colocando para nós, mas nós queremos em todos eles glorificar o Teu nome, e como o Senhor, como um grande mestre, e não só um mestre, mas como nosso Pai, deseja que sejamos aprovados. Eu lhe peço, pelo Teu Espírito Santo, venha ministrar a Tua palavra diretamente aos nossos corações. E o Senhor mesmo, pelo Teu poder, vá quebrando todas as barreiras, todas as defesas que a gente coloca, sobretudo emocionais, para ver o que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus, Pai, que peço junto com os meus irmãos. Amém, papai. Amém. Testes de Canaã. Eu quero começar logo pelo primeiro teste do que Deus tem oferecido para nós, que é o teste da fé. O primeiro teste que eu quero mencionar, que Josué teve que enfrentar, não só Josué, mas vários personagens bíblicos tiveram que enfrentar e ser aprovados, é o teste da fé. Vamos todos juntos ler este versículo de Números 14, de 6 a 9? Vamos ler todos juntos? A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais. Dos 12 espias, somente Josué e Calebe disseram essa frase aí. É verdade, nós temos dificuldades. É verdade, não posso ignorar o problema que a gente enfrenta. Eu não sou cego para ver que esses homens são grandes, são gigantes. Mas espera aí, tem uma diferença que o José está dizendo. O Senhor está conosco. Há uma grande diferença. E aí Josué nessa palavra já começa a expressar a sua fé, como ele cria neste Deus poderoso. E fé é uma coisa às vezes meio louca, porque o homem natural não consegue compreender, não é? Conta uma história de uma caregiver, uma enfermeira, que estava indo trabalhar na casa do seu paciente, e ela estava às pressas, porque estava atrasada para o horário para atender o seu paciente. Então, ela foi com o seu carro, né, pegou tudo que tinha em casa, o soro, tudo que tinha para levar para cuidar do seu paciente. No meio do caminho, pumba, a gasolina acabou. Ixi, quando a gasolina acabou, ela ficou, meu Deus, e agora o que eu faço? Ela avistou ao longe, ela olhou assim, um posto de gasolina. Bom, não tem ninguém para me ajudar, eu vou andando até lá. Foi lá até o posto de gasolina, falei, olha, eu estou precisando urgentemente de gasolina, você pode me ajudar? Claro, é só você colocar. Mas o meu carro está longe. E se eu comprar essa Coca-Cola aqui, eu não posso usar o frasco para pôr a gasolina? Claro que pode. O problema é que o vendedor, ele deu uma saidinha, eu não tenho a chave para abrir nenhum desses refrigerantes para você usar. Eu falei, puxa vida, o que eu faço agora? Eu tenho que... Já sei, ela pensou. Voltou para o carro correndo, pegou um ou dois
daqueles negócios de soro. E jogou fora o conteúdo e foi correndo para lá para colocar $2 de gasolina, para colocar gasolina no carro. Eu tenho que chegar lá. Pôs lá a gasolina no lugar, correu, voltou para o carro, e aí ela levanta o frasco, né, de soro com a gasolina, usa aquele canudinho lá do frasco de soro e vai colocando a gasolina dentro do carro. Nisso, 2 irmãos que estão indo para a igreja, passam, olha aquela cena, a enfermeira toda vestida com o negócio de soro assim, um vira para o outro, é isso que eu chamo de fé. Coisa louca. A gente pensa que não, mas algo está acontecendo, ela creu e deu certo. Um outro dia, um pastor estava lá na sua congregação, dirigindo o culto, chega a irmã, pastor, me acorde. O que foi, minha filha? Pastor, meu marido disse, se eu continuar vindo aqui, ele vai me matar. Minha filha, tenha fé, minha filha. Minha filha, tenha fé. E todo domingo era assim, ele repetia, tenha fé, minha filha, tenha fé, minha filha. Até que chegou um dia que ela não reclamou mais. Pastor curioso, chamou a moça, vem cá, irmã, o que aconteceu? Está tudo bem com você? Tá, pastor, graças a Deus está tudo bem, mas o quê? O que está acontecendo? Ah, meu marido disse que não vai mais me matar se eu continuar vindo aqui na sua igreja. Ah, não? Não, tá vendo, minha filha? Ele disse que vai matar o senhor. O pastor disse assim, bom, nesse caso é melhor procurar outra igreja. Fé. Deus sempre prova a nossa fé. E a Bíblia diz em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, que o top da lista de Deus, do que Deus mais prioriza, é a prova da vossa fé. Diz o texto de 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, que a prova da vossa fé, a prova da minha fé, o teste da fé, é mais precioso do que o ouro que perece. Para Deus, o metal mais precioso daqui da terra não se compara ao valor da sua fé e da minha fé ser provada. Um certo autor disse, comentando esse versículo de 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, sobre a prova da nossa fé, dizendo o seguinte, é verdade que há uma semelhança entre a prova da nossa fé e o ouro no crisol, quando ele é colocado no fogo, mas também há uma grande diferença. O ouro, quando ele é colocado no fogo, ele se derrete, mas continua o mesmo ouro, na mesma quantidade. A fé não. A fé, quando ela é colocada no fogo, ela cresce excessivamente. Quando a minha fé e a sua fé é colocada à prova, ela cresce. Não tem outra forma, você que orou, está orando para Deus aumentar a sua fé, não tem outra forma de Deus lhe dar este pedido. A nossa fé, ela é provada, pelo menos em 2 situações diferentes. Primeiro, a nossa fé é provada quando as pessoas são contrárias. Quando você está insistindo em dizer, olha, Deus disse, Ele está conosco, nós vamos entrar nessa Canaã. E tem gente que se levanta para dizer que você não consegue. Tem gente da sua própria casa, da sua própria família para dizer, você não vai conseguir. Não tem condição para isso. Quando as pessoas são contrárias, a tua fé é provada. Foi o caso de Noé. Deus lhe deu um teste e disse, olha, construa uma arca, nunca choveu, mas vai chover muito. Noé constrói essa arca por 100 anos, construindo a arca, e 100 anos, pessoas se levantaram contra a fé de Noé. Quando as pessoas são contrárias, Deus prova a nossa fé. Mas não somente quando as pessoas são contrárias, a nossa fé também é provada quando as circunstâncias são contrárias. Quando o que está ao nosso redor diz que não dá. Quando a crise é maior do que a previsão de alguns homens, a circunstância também, Deus a usa para provar a nossa fé. Romanos 4 diz, depois da promessa que Deus fez para Abraão, que em idade avançada ele seria pai de uma grande nação, a Bíblia diz em Romanos 4, versículos de 18 a 20, que mesmo olhando para o seu corpo e para o ventre da sua esposa Sara, que já era um ventre amortecido, ela já não tinha mais as suas regras, mesmo assim as circunstâncias sendo contrárias, Abraão fortaleceu-se na fé, diz o texto, Romanos 4, versículo 20, dando glória a Deus.
É quando o mar é maior do que você imagina. É quando o mês tem mais dia do que teu salário. É quando a enfermidade ela é mais agressiva do que a capacidade dos médicos que cuidam de você. É aí, quando as circunstâncias são contrárias, que Deus está provando a sua fé. Que Deus está observando como é que você vai se portar. E olha, na história do povo de Deus, apenas aqueles dois foram aprovados, Josué e Caleb, toda aquela geração não, mas eles tiveram que dar volta no deserto 40 anos. Para quê? Para de novo serem expostos ao mesmo teste. Depois de 40 anos, voltaram na mesma cidade, Cádiz Barneia, que era divisa com Canaã, já era para entrar em Canaã, sendo provados no mesmo teste. Porque como é uma escola, é também aqui. Se você não passa no teste que Deus te coloca, Ele te coloca um outro. E olha, quando você decidiu andar com Deus, quando você decidiu viver uma vida cristã, uma vida com Jesus, você tem que entender algo, que a palavra de Deus diz, que aquele que quer andar com Deus deve andar como Jesus andou. E o próprio Senhor Deus diz lá no livro de Hebreus, que o meu justo, Romanos 1,17 também, o meu justo viverá pela sua fé. Quando Deus te chamou para andar com Ele, Ele já te disse, olha, o meu relacionamento com você vai ser diferente. Nós vamos ter que aprender a andar pela fé. E quando se fala de fé, olhando para essas circunstâncias contrárias ou pessoas contrárias, olhando para esta proposta de Deus de viver pela fé, eu quero entender exatamente isso com vocês, o que é viver pela fé. Porque viver pela fé não é você ter um corpo de doutrinas muito bem elaboradas, um arcabouço muito bem fechado, e acreditar que este relacionamento, ou que essa forma de crer em Deus é desta forma. Não é isso que a Bíblia diz sobre viver pela fé. Viver pela fé não diz respeito a conhecimento. Viver pela fé diz respeito a relacionamento. É um relacionamento tão íntimo do justo de Deus com o próprio Deus. É um relacionamento tão apegado, tão linkado a Deus, que os ouvidos dele ouvem o que Deus ouve, que ele fala o que Deus fala, que ele vê as coisas como Deus as vê, que ele sente no coração o que Deus sente. E aí fica fácil de eu exemplificar isso para os irmãos aqui, quando a gente olha para o evento da ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, a gente vê 4 tipos de pessoas, 4 formas de você reagir às pessoas contrárias ou circunstâncias contrárias. 4 formas de você lidar com a prova da sua fé. Uma delas é a de Marta. O irmão dela tinha morrido, você conhece a história, 4 dias morto. E aí, depois de 4 dias, Jesus chega, a primeira pessoa que o encara, a primeira pessoa que vai falar com Jesus é Marta. E Marta, quando se apresenta a Cristo, ela já apresenta a sua teologia. Quando Jesus disse, se você crer, verá a glória de Deus, é verdade. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Teologia, e estava correta. Mas uma forma dela lidar com a situação, com a luta que ela estava passando, dentro da sua própria casa, é usando a teologia, dando explicações teológicas para o que estava acontecendo. É uma forma de você lidar na prova da sua fé. Uma outra forma é a forma de Maria. Quando viu Jesus e conversou com Jesus, ela então conversou com ele, disse assim, Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E diz o texto, que ela se entregou às lágrimas e passou a chorar compulsivamente, de tal forma, que Jesus, que amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, também chorou. Jesus chorou, um dos menores ou o menor versículo da Bíblia, ao ver as emoções de Maria. Uma outra forma de você lidar com as lutas que você enfrenta, e você rumando a Canaã, enfrentar a prova da sua fé, é ser puramente alma, ser puramente emocional. Deus nos deu a capacidade de sermos emocionais, temos alma. O problema nosso é que a gente dirige a nossa vida, ou a nossa caminhada para Canaã, em cima dos 5 sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar.
E Maria chegou a dizer para Jesus, Marta depois, perdão, disse ainda, Jesus, não tira a pedra, porque cheira mal. A gente deixa com que essas questões dos sensos, né, que a gente tem dos 5 sentidos, elas possam ditar como vai ser o nosso comportamento na vida. E aí eu pergunto, isso é viver pela fé ou viver pelas emoções? É uma forma de você reagir aos teus testes da fé. Veja só, em nenhum momento, Jesus ele reprimiu a palavra de Marta ou a palavra de Maria, ou a postura de Maria de ser emocional, porque o próprio Senhor Jesus chorou. Nós também podemos nos entristecer ou chorar, isso é normal, Deus nos fez assim. Mas há uma outra postura, disse que eram 4, a terceira é do povo. Quando o povo viu a situação de Marta, a situação de Maria chorando, e o próprio Jesus agora chorando, disse assim, ué, o povo disse, curou tanta gente, fez cego olhar, fez o surdo ouvir, e não pôde atender o cuidado deste homem, os céticos, os que dizem não tem jeito, é impossível, não dá, por quê? Porque já disseram, o médico disse isso, o advogado disse aquilo, o pastor disse aquilo, não tem jeito. Cético. São 3 formas de você lidar com as provas que você enfrenta e eu também na fé. Mas existe uma 4, que é a postura que Jesus assumiu. Jesus concordou com a teologia de Marta. Marta, certo, é verdade, vai haver ressurreição do último dia, sim. Jesus concordou também com a postura de Maria, ele próprio chorou. Ele era um homem perfeito. Se devemos aprender a ser homem, temos que aprender com Jesus, o homem perfeito, o verdadeiro Adão, como diz a palavra. Ele chorou. Mas Jesus não somente creu na teologia, porque ele não era cético como era o povo, e não somente também abriu-se para as emoções. Diz o texto, em João capítulo 11, da ressurreição de Lázaro, que ele voltou-se ao Pai, e disse assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu fiz isso para que eles creiam que tu me enviaste. Voltou-se a Lázaro e disse, Lázaro, sai para fora. É essa postura que Deus quer me ver e te ver quando a gente enfrenta as provas do dia, a prova da fé. Eu entender o que a palavra de Deus diz e teologicamente entender o que ela diz. É o de fato ser humano. Eu me derramar, eu chorar, eu imaginar o que ser feito. Mas acima de tudo, agir como Jesus. Voltar-se ao Pai e dizer, Pai, eu estou enfrentando essa luta, mas o Senhor vai me dar vitória. Porque de fato, Pai, os gigantes estão lá. As pessoas são contrárias. As circunstâncias são contrárias. Porque a nação é mais forte do que nós. Mas o Senhor está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é a prova da sua fé. Como é que você reage às provas que Deus coloca para mim e para você? Deus diz em Hebreus 10, o meu justo, 38, viverá pela fé, mas se ele recuar, diz o Senhor Deus, a minha alma não tem prazer nele. Teste da fé. O segundo teste que nós vemos é o teste da paciência. Se há algo que Deus quer sempre tratar na vida dos seus filhos e fazer os seus filhos entenderem, é a questão da paciência. E Josué deixou isso muito claro nesse texto, versículo 13 e 18 de Êxodo 24. Levantou-se Moisés com Josué, seu servo, e subiu ao monte de Deus. Mas pastor, o que tem a ver paciência com esse versículo? O versículo 18 vai dizer que Josué ficou lá no monte esperando Moisés descer da conversa com Deus 40 dias. E não arredou o pé. Não tinha contato com Moisés, não tinha passado WhatsApp, não tinha dado text, nada disso. Ele ficou simplesmente esperando. Até que Moisés voltasse. E Deus observando como é que Josué sabe se portar com a questão do tempo. Porque, na verdade, como diz a paciência nesse texto aí, Deus não tem compromisso com o meu nervosismo ou o seu nervosismo, Deus não tem compromisso com a sua gastrite,
Deus não tem compromisso com a minha ânsia. Deus tem compromisso com a palavra dEle. E quando a palavra dEle diz em 1 Pedro 5, versículos 7 e 8, diz assim: lançando sobre Ele, Deus, toda a nossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. É interessante isso. Que o texto de 1 Pedro diz que a gente tem que lançar sobre Deus a nossa ansiedade, versículo 7. Mas o versículo seguinte, versículo 8, diz assim: irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que Pedro fala sobre este evento do inimigo andar e rodear como leão, buscando a quem possa tragar? Exatamente num contexto logo após a ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade é uma porta que eu e você abrimos para a intromissão maligna. Não saber esperar é eu e você darmos ao inimigo vantagem sobre a nossa própria vida. Jesus, em Mateus 6, quando vai falar sobre ansiedade, ele diz assim: olha, não sejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é a vez de vestir, nem pelo que é a vez de comer, nem se vocês vão trabalhar, se não vão trabalhar, se vai ter emprego. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque todas estas coisas quem faz são as pessoas que não temem a Deus. Mas, diz o versículo 33, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele completa, Jesus, o versículo 34, dizendo: olha, não estejam ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Interessante. A fórmula que Jesus me dá para vencer a minha ansiedade é me submeter ao reino de Deus. É isso que comentamos aqui da Débora, do Paul e da Michele. Que uma criança, como disse Jesus, quando está no reino, ela depende totalmente do seu pai. Que bom que você está trabalhando hoje, mas saiba que você está trabalhando e está recebendo o seu ordenado, porque Deus está te sustentando, Ele é teu pai. E se Ele hoje quiser fechar uma porta, Ele vai abrir uma outra para sustentar você, porque você é filho dEle. É isso que Jesus diz quando fala de eu e você buscarmos primeiramente o reino de Deus, entender que Deus é quem está no controle de todas as coisas, e submetermos a Deus. A Bíblia fala em Hebreus 6, versículo 12, que é pela fé e a paciência que os homens antigos alcançaram a promessa de Deus. Eu fico lembrando quem são esses homens antigos, e aí fiz uma lista aqui de homens de Deus que experimentaram a promessa de Deus. Por exemplo, Abraão esperou 25 anos até que o seu filho, a promessa de Deus, nascesse. 25 anos. Na situação mais difícil, Deus honrou a palavra dele. Isaac esperou 20 anos para o nascimento do seu filho Esaú e Jacó, porque Rebeca, sua esposa, era estéril. O próprio Isaac esperou mais 20 anos que o seu filho Jacó voltasse para casa, depois da contenda que Jacó teve com Esaú. Fugiu de casa, deixou o pai, deixou a mãe. E ele esperou 20 anos até que o filho dele voltasse. Mas Deus restaurou a casa de Isaac. Jacó esperou, jovens, 14 anos para casar com a mulher amada. 14. José esperou 13 anos para assumir a posição de governador que Deus lhe deu por sonhos, como promessa. Davi esperou 15 anos para que Deus cumprisse a promessa que ele seria rei em Jerusalém. Entenda essa verdade. Toda promessa de Deus, toda ela, passa pelo teste do tempo, toda a promessa de Deus. Não tem uma que não passa pelo teste de tempo, toda a promessa. E olha, Deus não tem relógio como eu e você. O dia de Deus não é 24 horas, a semana de Deus não é 7 dias, o ano não é 360 dias. Toda a promessa que Deus faz aos seus filhos, a mim e a você, ela passa pelo teste do tempo.
Mas pastor, por que a promessa de Deus tem que passar pelo teste do tempo? Porque Isaías 64:4, ele diz assim, olha, nunca se ouviu com os ouvidos, nem se percebeu, nem se viu um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha por aquele que nele espera. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha por aquele que espera nele. Mas Deus não somente trabalha por aquele que espera nele. Enquanto isso, Deus trabalha naquele que espera nele. Porque enquanto o tempo está passando, e a gente pensa que Deus esqueceu, para nós o tempo é esquecimento, mas para Deus é tratamento. Deus estava forjando o caráter de Abraão e Sara. Deus estava forjando o caráter de Jacó. Deus estava forjando o caráter de Isaac. Deus estava forjando o caráter de Davi. Deus estava forjando o caráter dos seus servos, dos seus filhos. Como hoje Deus quer forjar o teu caráter. E a única forma é através do tempo. Para você entender que o teu Deus está trabalhando. E olha, quando Deus está trabalhando na gente, Ele não trabalha igual um operário que está na linha de produção industrial e faz um monte de carro, tudo igualzinho em série. Deus não trabalha igual um operário. Quando Deus trabalha comigo, com você, Ele trabalha como um artesão. Em que Ele pega um pedaço de madeira sem vida, sem brilho algum, pega as suas ferramentas e com muita calma começa a forjar a imagem que Ele quer ver naquele pedaço de madeira. Ele começa a trabalhar e trabalhar. Isso aqui eu tenho que tirar da sua vida, Alexandre. Isso aqui não dá não. Isso aqui, olha, David, eu tenho que melhorar um pouco, isso não está legal. Ó, isso aqui, pastor Gustavo, nós vamos ter que arrancar isso aqui. E passa tempo. E Deus vai forjando o seu caráter, como Ele forjou o caráter de José. Recebeu a promessa de Deus, logo após a promessa de Deus, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Deus, que culpa tinha José? Nenhuma. Deus, a esposa de Potifar, o acusou, sem ele ter feito nada. Que culpa tinha José? Nenhuma. Que culpa você tem de estar passando o que você está passando? Que culpa você tem de estar enfrentando o que você está enfrentando? Que culpa você tem de esperar tanto? Nenhuma. Entenda que é o tratamento de Deus na minha e na sua vida. Deus trabalha artesanalmente na minha vida e na sua. Por isso eu posso entender o que diz Romanos 8. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o versículo seguinte, 29, diz: daqueles que foram chamados pelo seu decreto, porque aos que chamou, a esse justificou. E ele vai completar dizendo que o chamado de Deus, o que Deus quer fazer, o propósito dele é fazer você parecido com Jesus. E aí Ele vai forjando o meu caráter e o seu caráter, porque é assim que Ele trata quem quer ser filho. O teste da paciência. Um outro teste é esse teste, o teste da obediência e submissão. Olha que interessante esse versículo de Josué 1:1. Uma palavra só se repete nesse versículo. É a palavra servo. Por 2 vezes Deus menciona, o texto menciona, 2 personagens, Moisés e Josué, e se algo que eles tinham de comum é que eles se contentavam em ser servos. Podiam se chamar o justo, podiam se chamar patriarca, podiam se chamar arcebispo primaz, podiam se chamar apóstolo, o que for, mas eles se contentavam com uma palavra, servo. Porque nesse teste que Deus está colocando os seus filhos, se você tem alegria, se você realmente se comprar, se você realmente tem prazer em ser apenas chamado de servo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá porém graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus como servo, e Ele a seu tempo vos... Foi o que Ele fez com Jesus.
que a Bíblia chama em Filipenses 2 o servo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se tornou servo, obediente como homem e morreu numa morte de cruz, como servo. E esse mesmo Jesus que é servo, ele deixa claro, eu achei interessante esse texto, em Lucas 8, 21, quando ele estava falando no lugar, alguém chegou e disse: Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, te chamando. Jesus diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que conhecem a vontade do meu Pai, ouvem a palavra de Deus e a executam. Obediência é a marca de quem faz parte da família de Deus. Em outro texto, Mateus 7, versículo 21, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O versículo seguinte você conhece: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos. E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque vocês não têm relacionamento de pai e filho, porque vocês não têm prazer em obedecer a Deus. E olha, queridos, foi muito boa a palestra que a Luísa deu aqui 2 semanas atrás, quando fez uma reflexão sobre os 10 mandamentos. E a Luísa lembrou muito bem que o mandamento, os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento entre nós e Deus, e os 6 últimos, dos 10, falam do relacionamento entre nós, pessoas. Mas é interessante que exatamente o mandamento que está no meio é: honra o teu pai e tua mãe, porque a obediência aos pais, ela agrada tanto a Deus como abençoa os homens. É dentro de casa que esse teste da obediência e submissão começa a ser produzido. Qual é a capacidade de mulher que você tem de poder se submeter ao seu esposo? Filhos, como é que você está na sua alegria de obedecer a Deus? Porque obediência e submissão são coisas diferentes, quero que você entenda isso. No dicionário deixa isso muito claro. Obediência tem a ver com atos externos e submissão tem a ver com o seu coração. Tem gente que faz o que é mandado fazer, mas não faz com alegria. Entende? São diferentes. É a diferença do soldado que recebe a ordem do seu general, ou do seu comandante, ou do seu sargento. Ele sim, senhor, mas ele não queria fazer. Mas fez. Obedeceu, mas não foi submisso. É diferente. Tem a ver aqui, porque obediência aos olhos de Deus tem que ser, pelo menos em 3 sentidos. A obediência tem que ser imediatamente, completamente e alegremente. Aí sim, a obediência se caracteriza. Filho, vai lá e lava a louça para mim. Ah, mãe, é porque eu? Manda o Samuel. Não é? Tem que ser imediatamente. Sim, mãe, claro que eu vou. Amo tanto a senhora e meu pai. O pai foi esquiar hoje? Obediência prontamente, entende? Alegremente, imediatamente. A mãe mandou lavar a louça, lava a louça, seca os utensílios, os pratos, guarda no lugar e ainda seca a pia. Isso é obediência completa. Não é colocar e varrer a sujeira para debaixo do tapete. A obediência, a submissão, ela é provada em mim, em você, quando você ou eu, nós não desejamos aquilo que foi mandado fazer. É aí que se prova a sua obediência. Quando mandaram fazer o que você não queria fazer. Eu tenho que ir para onde? Para Nínive. Porque eu, Jonas, estou mandando você ir para Nínive. É aí que prova a obediência. Fazer o que você não quer fazer. Ou, a sua obediência, a sua submissão, ela é provada quando aquilo que Deus manda na sua cabeça não faz sentido. O quê? Sim. Eu quero que você me dê o seu filho Abraão. O Senhor fez uma promessa que eu seria pai de nação, é verdade. Mas agora eu quero que você pegue o seu filho Isaac, leve até o Monte Moriá lá e sacrifique o seu filho para mim. Não faz sentido! Pois é. É aí que eu quero ver sua obediência. Mas Deus o quê? Eu tenho que ficar dando volta nesse muro 7 dias e cada dia ficar dando uma volta. Mas a gente tem que entrar dentro dessa cidade de Jericó e acabar com a cidade. Não. Faz o que eu te mandei. A cada dia dá uma volta. É aí que a sua submissão
E a sua obediência, ela é provada por Deus. O teste é assim. Quando não faz sentido o que Deus pede. Foi que realmente, uma vez, Deus disse para Saul, nesse texto, 1 Samuel capítulo 15, que ele deveria destruir totalmente o povo que fora vencido. E ele não fez isso, porque guardou o melhor da vaca, o melhor do que ele tinha lá, ele guardou. E aí, o profeta Samuel diz isso para ele, que para Deus vale muito mais a obediência do que o sacrifício. Para Deus vale muito mais 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração, ou 1 tonelada de jejum, ou 1 tonelada de louvor. Deus se agrada muito mais com a minha postura e a sua postura de obedecer do que com os sacrifícios. Para Deus vale mais isso. Porque se depois de orar, você não obedece, você anula a sua oração. Sabe que a obediência sempre produz resultados. Jesus disse para os discípulos, olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas 24, 49. Os discípulos então vão ficar aqui em Jerusalém, e ficar lá em Jerusalém, orando, diz o texto, em Atos 1, que estavam todos reunidos na casa de João Marcos, orando. Estavam lá, colocando o seu coração, colocando os seus pedidos diante de Deus. E a obediência sempre produz resultados. Tenho aqui, você sabe, é uma esponja. E quando você coloca uma esponja dentro da água, ela fica saturada. Saturada significa que ela está totalmente tomada pela água, não cabe mais nada de água. Você pode colocar ela numa piscina, pode colocar ela no rio, no mar, não interessa, ela já está cheia. Se você quer colocar mais água na esponja, o que você tem que fazer é primeiro espremer a esponja, depois você mergulha de novo. Aí ela está saturada de novo. Sabe, para Deus o espremer é a obediência. E a água é o Espírito Santo. Quanto mais você obedece, mais cheio do Espírito Santo você fica. Para Deus não há segredo da vida cristã, é só obedecer. Entende? E à medida que você obedece, Ele te enche. E foi o que aconteceu em Atos 2. Porque obedeceram a Deus, porque ficaram reunidos no mesmo lugar obedecendo, todos foram cheios do Espírito Santo. É o teste da obediência que Deus quer ver à sua disposição. O quarto teste é o teste da palavra. Em Josué 1, versículo 7 e 8, é quando Deus fala para Josué, assim que Moisés já morreu, que ele deveria pegar esse livro da lei e meditar nele, de dia e de noite. E meditar é o mesmo movimento que a vaca ou o boi faz quando está comendo grama. É ruminar, lê uma vez, lê a segunda, lê a terceira, e fica lá entendendo, e aí aplica o que aprendeu. E aí completa o que o versículo diz, então você vai fazer prosperar o seu caminho, e prudentemente você vai se conduzir, porque ele está olhando e observando a palavra. Olha, prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Aliás, prosperidade tem pouco a ver com vida financeira. Tem gente que é muito rico e não é próspero na família, não é próspero no casamento, não é próspero com os filhos, não é próspero no seu raciocínio, entende? Prosperidade é muito além do que essas coisas. Na verdade, o teste da palavra, ele avalia o que você conhece da palavra e como você aplica os princípios da palavra na sua vida. Esse é o teste da palavra. Qual é o valor que você dá para a Bíblia? Um dia, um colecionador de livros raros, ele estava chegando para o seu trabalho, para a loja, e chegando na loja, ele deu de cara com um atendente que trabalhava para ele lá. Bom dia, como está o senhor? Tudo bem? Hoje eu vi um livro muito enlamaçado, muito sujo, naquela caixa de madeira, totalmente sujo, e aí eu peguei e joguei fora, estava muito velho. Mas que livro era esse? Era uma Bíblia muito antiga. Mas por que você fez isso?
Ah, não, era uma Bíblia muito antiga que não tem nenhum valor. Eu sei que o senhor é uma pessoa esclarecida, né? Para que ia ter um livro daqueles? O senhor olhou para ele e falou assim: escuta, estava escrito Gutenberg nessa Bíblia? Ah, estava sim. É o primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg. Menino, o que você fez ontem? Eu participei de um leilão que venderam uma Bíblia dessa por $500 mil. Você é louco? Eu disse, não. Esse livro que eu peguei, essa Bíblia, ela não chegava a valer tudo isso. Ela estava toda rabiscada, em cima, embaixo, na lateral, toda rabiscada por um tal de Martinho Lutero. Qual o valor que você dá para este livro? Conta uma história de um antropólogo que chegou numa tribo de canibais para fazer suas pesquisas. E quando chegou lá, ele viu um caldeirão aqui, né, ardendo em fogo e um nativo do lado, né, um canibal nativo do lado do caldeirão, com a Bíblia, lendo a Bíblia. O antropólogo olhou e falou assim: mas não tem cabimento. O que você está lendo? Não, eu estou lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Esse livro ultrapassado, esse livro de histórias fantasiosas, de mitos, esse livro é ultrapassado, a sociedade, a ciência já rejeitou esse livro, não serve para nada, esse livro não muda nada, para que você está lendo esse livro? O canibal que estava sentado, se levantou, olhou para o antropólogo, de cima a baixo, e disse assim: olha, trate de agradecer a Deus e a este livro, porque senão hoje é o senhor que estaria nesse caldeirão. Alguém já disse, e foi esse autor, Bonhoeffer, que nós não devemos ler a Bíblia somente ao nosso favor, mas principalmente contra nós. Quando lemos a Bíblia, temos que entender que ela também está contra nós. E mude, ela completa: ou este livro aqui me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Porque se algo que a Bíblia faz, ela é me confrontar constantemente. A Bíblia é um espelho, diz Tiago 1. Ela revela quem você é, ou quem você deveria ser. A palavra de Deus diz que a Bíblia é um martelo, ela não é uma massageadora. A palavra de Deus diz que a Bíblia, ela é uma espada, ela não é uma pena. Que a palavra de Deus, ela vem para confrontar a mim e a você. Ela não é um livro de autoajuda, ela é um livro de ajuda do alto. Ela não vem para ficar acariciando o meu ego. A palavra de Deus, ela vem para estremecer a minha alma, estremecer as bases do meu conteúdo. É a palavra de Deus. Esse autor, John Blanchard, ele disse: a Bíblia nos ensina a contentarmos com o que temos, mas não com o que somos. Quando Deus nos deu a sua palavra, Ele nos deu para dizer: olha, eu te amo, mas eu não quero que você esteja do jeito que você está. Você precisa ser alterado, você precisa ser mudado, você precisa ser transformado. E Jesus diz que o segredo para uma família ficar de pé no meio da tempestade é ouvir o que a palavra de Deus diz e praticá-la. Por isso, quando você vai na igreja, nessa, em qualquer outra igreja, não vá esperando algo que venha confrontar ou venha confortar o seu coração. Vá esperando que Deus vai te mais uma vez forjar o seu caráter, trabalhar em você, ensinar você a pedir perdão para o seu marido, ensinar você a pedir perdão para a sua esposa, ensinar você a ser submisso, ensinar você a se contentar em ser servo, ensinar você de fato a ter alegria em obedecer os seus pais. É o que a palavra de Deus diz: está forjando você, está forjando você, está forjando você. Teste da palavra. E o último teste é o teste da integridade e do caráter, que ficou claro para a gente na vida de Josué quando ele disse isso: olha, vocês escolhem hoje a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa, a gente já escolheu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém já definiu que caráter? Caráter é aquilo que você é no escuro, não na igreja, não no trabalho. Quem você é no escuro quando está você e aquela bendita internet, você e ela, ali a gente vai ver o seu caráter. Quando tem um monte de cliquezinho
à sua direita na tela do computador e você opta em rejeitar isso, ali é que está sendo visto o seu caráter. Aquilo que você é no escuro, como foi com José, sozinho, ele e a mulher de Potifar, que o tentava e queria levá-lo para a cama com ela, cometeram adultério. Diz o texto que ele deixou tudo lá, inclusive a sua roupa, porque ela o agarrou e correu. Caráter. Isso é caráter. Aliás, eu quero propor aqui, vou abrir um parênteses, é uma bênção, não sei quem tem acesso aqui ao Netflix, mas a Rede Record, nós assistimos com muito critério e realmente é bom, e eu quero recomendar a história de José, no Netflix no Brasil, mas também está disponível no Dailymotion. Eu não sei quantos aqui sabem, no Dailymotion, no Google, vai lá, coloca Dailymotion, a vida de José, capítulo 1 até 38, está à disposição, free. É impressionante a história de José. Você vai entender quando eu estou falando sobre caráter, olhando a história de José. As circunstâncias, ela nunca formam o caráter. Ela simplesmente revela o caráter. Existem dois lugares, por exemplo, em que a gente conhece o caráter de um bom brasileiro. No trânsito e no campo de futebol. Houve um homem que chegou, pastor, eu ouvi muito sobre caráter, eu queria pedir que você me ajudasse. O que foi que está acontecendo? Pastor, eu tenho dificuldade no trânsito, a minha vontade é de sair xingando, é mostrar todos os dedos, até aquele que não é evangélico, todos os dedos para aqueles motoristas. Minha vontade é essa, pastor, me ajuda, o que eu faço? O pastor disse assim, bom, para começar, é melhor você tirar aquele adesivo Jesus te ama do teu carro. É ali que se mostra como é o teu caráter. Caráter, ele tem a ver com o valão, com a adesão dos valores que você traz para si, valores espirituais e morais. A integridade é a coerência daquilo que você entende ser correto e aquilo que você faz. Integridade tem a ver não somente com o sistema de valores, com a aplicação deles. Íntegro, inteiro, é a pessoa que entende o que é certo e vive o que é certo. Ela produz isso. Conta a história da vizinha, que chegou e chamou a mãe da Juquinha. Escuta aqui, dona, olha, esse garoto aí, ele toda hora que me vê, ele vive me imitando o dia inteiro. A vizinha nervosa falou para a mãe do Juquinha. A mãe foi lá e disse para o Juquinha, Juquinha, eu já falei para você parar de ser bobo, de bancar o bobo. Está imitando a vizinha. É bobo. Porque integridade é isso. Você pode até ensinar o que você conhece, mas você sempre produz o que você é. Você pode conhecer muito da Bíblia, muito do que a palavra de Deus diz, e ensinar tudo o que ela diz. Mas no fundo você só vai produzir quem você de fato é. Amados, eu quero chegar aqui ao final, se a equipe do louvor puder vir aqui à frente. Sabe, a história de Israel nos mostra os testes que Deus pôs para Israel e que Deus coloca para mim e para você. E Deus não põe esses testes na nossa vida porque Ele quer assistir ou Ele quer de alguma forma que você encontre as suas lutas ou suas dificuldades e se desanime, se entregue e sucumba diante das lutas. Deus quer te ver aprovado. Por isso, Paulo, que passou por esses testes também, ele escreve assim a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que passou pelo teste da fé, que entende mesmo que quando Deus está provando a sua fé, Ele está lá com paciência e passa aprovado pelo teste da fé, que passou pelo teste da paciência. Deus está demorando. A imigração não responde. Fiz tudo certo, o que está acontecendo? Deus, eu apliquei para um monte de empresa, ninguém me chama. Mas espera sempre no Senhor, porque a palavra de Deus diz em Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
Subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque passou pelo teste da paciência. Porque passou pelo teste da submissão e da obediência. Tem prazer em servir pessoas. Encontra lá a Flávia. Flávia, como é que eu posso te servir? Encontra a Ticiane. Ticiane, como é que eu posso te servir? Pastor Jaime, o que eu posso fazer para ajudar a igreja? Servo. Tem alegria em servir, não precisa de título. Está lá para ser servo. Aí esse Deus exalta. Passou pelo teste da palavra. Na hora da tentação, na hora da luta, ele responde à tentação como Jesus respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. E venceu o teste porque passou pelo teste da palavra. Vence o teste do caráter e da integridade. Porque em Tiago 1 diz assim, que a prova da vossa fé, ela produz a paciência. E a paciência, uma vez confirmada, ela produz maturidade e integridade. Tiago 1, versículos de 2 a 4. Deus está forjando o caráter do Filho dele em você. Porque assim como ele usou Jesus para abençoar muita gente, ele quer usar a mim e a você para abençoar outras pessoas. Eu não sei se você já está vivendo a sua Canaã na vida emocional, na vida acadêmica, na vida profissional, na vida ministerial. Eu sei se você ainda tem promessas de Deus que elas não se cumpriram, mas eu tenho certeza que Deus é fiel para cumpri-las. Que Deus deseja que você entre na sua Canaã e viva as promessas que Deus tem para você, mas você precisa passar por esses testes aprovado. E uma forma que eu e você temos de passar por esse teste aprovado, não é guardando este conhecimento aqui, mas é vivendo, é contando com a ajuda dos irmãos, orando um pelo outro, dando conselho um ao outro, se entregando a Deus um pelo outro. E aí juntos como igreja, como povo de Deus, a gente pode viver a nossa Canaã. Tem gente aqui que está enfrentando situações difíceis, testes difíceis. Só Deus pode agir, mas Deus vai agir em nome de Jesus. Quero pedir que você fique de pé, nós vamos orar. E depois que orarmos, nós vamos cantar esta canção do Deus que nós servimos, que é o Deus de promessa. Amado Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou nesta terra, enfrentando o que a gente enfrenta, e nos deixou sós. O mesmo Deus que foi fiel com Josué e Calebe, o mesmo Deus que foi fiel com toda a nação de Israel, e os levou à sua terra prometida, é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida dos meus irmãos. E Pai, nós sabemos que o Senhor tem promessas para cada um dos seus filhos aqui. E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos colocou testes. Há pessoas aqui, ó Pai, que estão enfrentando as suas provas, estão enfrentando os seus testes. O próprio apóstolo Paulo diz que nos importa entrar no reino de Deus depois de muitas provações. Nós não queremos simplesmente assistir os nossos irmãos passando por provas sem participar delas. Nós nos unimos aqui como corpo de Cristo, como igreja, primeiramente para declarar que o Senhor é fiel e é poderoso para cumprir. Que o Senhor fortalece aquele que espera em Ti. Então fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã que agora passa pela prova, que agora passa pelo teste. E nós nos levantamos aqui como corpo, como igreja, para também declarar o que cantamos há pouco, que a tua igreja, edificada por Jesus, ela sempre é vencedora, ela sempre caminha em triunfo. Pai, o teu filho, a tua filha, como diz a tua palavra, em Cristo Jesus, ele é mais que vencedor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou o que será contra nós? Nenhuma pessoa, nenhuma situação pode nos impedir de provar o teu amor, que é alto, que é profundo, que é largo, que nos abraça e que nos lança a conquistar o que o Senhor tem para nós. Amado Deus,
Em nome de Jesus. Enquanto cantamos esta canção que vamos cantar, ministra a nós, ó Pai, o teu poder, ministra a nós a tua força, fortalece o teu filho, a tua serva, abre os teus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. Papai, tira toda a confusão do coração, das emoções, coloca aquilo que está no teu coração, a sobriedade, a paz que está no teu coração, no coração do meu irmão e da minha irmã. E nos dá o privilégio de glorificar o teu nome no que passamos. Nos dá o privilégio de ver mais uma vez o Senhor ser exaltado, como sempre foi. No nome de Jesus. Vamos cantar esta canção? Enquanto cantamos, faça disso a sua oração em nome de Jesus. Sei que os teus olhos preste atenção no que você está cantando, até os ouvidos de Deus. Os seus ouvidos, aleluia. É verdade, Deus. É verdade, nós cremos nisso. Aleluia. Deus de perto, Deus de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é. Aleluia, Ele não é homem para mentir. Aleluia. Nós vamos cantar esta canção mais uma vez. Mas enquanto estivermos cantando desde o começo, eu quero pedir a você que está enfrentando a sua luta, o seu teste, e precisa de oração, venha aqui à frente. Quero chamar já os presbíteros e pastores também para vir aqui à frente orar pelo povo. Enquanto cantamos, pode vir do seu lugar, vamos orar por você. Sei que os teus olhos, aleluia, sempre atentos. Os pastores e presbíteros, pode orar pelas pessoas, tá? Já vai orando. Aleluia. Meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Aleluia. Posso enfrentar o que for. Diga isso com fé em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o em nome de Jesus acontecer. A igreja. Deus de aliança, Deus de promessas. Feche os seus olhos, declare isso. Declare isso em nome de Jesus. Tudo pode.
Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós cantamos o que é verdade, do que nós cremos. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus poderoso, Pai. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, o povozinho de Jacó. Deus, derrama a Tua graça sobre este lugar, ó Pai, sobre esses nossos irmãos aqui à frente, Deus. Aqueles, ó Pai, que estão ouvindo esta palavra, de alguma forma, passando por provas, por testes difíceis, quantos gigantes. Mas Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fortalece a fé do Teu filho, da Tua filha, porque o Teu nome é Emanuel, Deus conosco. Ó Pai, faz com que o Teu filho, a Tua filha, Senhor Deus, possa perceber a presença do Todo-Poderoso ao seu lado. Faz com que o Teu filho, a Tua filha, possa provar a Tua palavra que diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, guarde a Tua igreja, guarde o Teu povo. Que o Senhor, ó Pai, distribua ao Teu povo a força que está em Ti. Que o Senhor distribua ao Teu povo a unção do Senhor sobre nós, vinda pelo Teu Espírito que é santo. Que o Senhor, meu Pai, confirme a Tua palavra sobre este povo, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Confirma a Tua palavra que diz, Senhor Deus, que o Teu amor é maior, Ele é profundo, Ele é alto, Ele é largo, Ele nos abraça. O Teu amor, Pai. Deus da glória, dá vitória ao Teu povo, porque como nós lemos no início, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós não colocamos nossa fé em homens, não colocamos nossa fé em igreja, não colocamos nossa fé em doutrinas, não colocamos nossa fé no dinheiro, não colocamos nossa fé no país, não colocamos nossa fé nos políticos. A nossa fé está firme em Cristo Jesus, porque sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia, Pai. Oh Deus, a nossa fé está posta num Deus que é poderoso. Por isso, Pai, dá vitória ao Teu povo, dá vitória, Senhor, e glorifica o Teu nome. Nesta semana, dá-nos a bênção de ouvir, ó Pai, o que o Senhor já está fazendo. Dá-nos a bênção de ouvir, ó Pai, os muros de Jericó caindo ao chão. Dá-nos a bênção de ver a enfermidade cedendo ao poder da cura que está no nome de Jesus. Dá-nos poder para ver a Tua justiça imperando sobre a justiça dos homens. Dá-nos o poder para ver o Teu amor reinando no coração do marido e da esposa, perdoando-se mutuamente e amando-se mutuamente. Dá-nos a bênção de ouvir pessoas que entregaram a sua vida para Jesus e se renderam ao domínio de Jesus. Dá-nos a bênção de ver o Teu nome glorificado. Leva o Teu povo, ó Pai, que está reunido aqui, o Teu povo na face da terra, debaixo da poderosa mão do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre este Teu povo, Pai, que está nesse lugar Te adorando, e o povo do Senhor na face da terra, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Dá um abraço a quem está perto de você.